Jesus existe 3 partes, são 3 fases que nós iremos viver. Já estamos vivendo o princípio das dores, vamos viver a grande tribulação e a terceira, última parte é o arrebatamento. Conseguiu, missionário? Não consegui. Só colocou para gravar, né? Depois coloca lá, exatamente. Vamos continuar. Mais pessoas estão entrando. Deixa eu me aproximar aqui que o pastor não enxerga muito bem. Lima. Obreira Nadir Lima, boa noite, minha querida. Boa noite, mulher de Deus. Deus abençoe, manda lembrança aí pro Vinícius. Que Deus acalme os ânimos aí de Vinícius para ele ficar mais calmo. Vamos lá, gente, vamos para a palavra. Eu estava falando para vocês que existem, né, missionária, 3 partes que nós iremos viver até viver uma vida eterna com o Senhor Jesus. A primeira parte é a que nós estamos vivendo hoje, o princípio das dores. A segunda parte é a grande tribulação e a terceira parte é o arrebatamento. Então vamos para a primeira parte e eu gostaria que você acompanhasse junto conosco, tá? Hoje, amanhã e segunda. Vamos firmar aí esse propósito, hoje, amanhã e segunda. Hoje o princípio das dores, amanhã a grande tribulação e segunda-feira o arrebatamento. Amém. Então vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 3. A palavra de Deus fala dessa forma, tá? Você que está aí no Facebook e você que está aí no Instagram nos acompanhando. Vamos lá. No Monte das Oliveiras, repare aonde o Senhor Jesus, o local aonde o Senhor Jesus estava, é muito importante, tá? Presta atenção em cada palavrinha, isso é uma relíquia, é uma pérola, que não pode ser lançada aos porcos, é aos filhos de Deus. Então abre os teus ouvidos, né, para ouvir atentamente a palavra. Vamos lá. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, ou seja, o Senhor Jesus, ele não estava sozinho, ele estava acompanhado, mas porém os discípulos estavam à parte, né? Estava num canto e o Senhor Jesus estava em outro. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas. Isso é os discípulos pedindo ao Senhor Jesus para informar eles queriam informação. Repare que os discípulos andavam com Jesus 24 horas, estavam com o Senhor Jesus, comia com o Senhor Jesus, jantava, almoçava, tomava café, tudo o Senhor. Os discípulos estavam ali com o Senhor Jesus, mas eles queriam uma explicação melhor, mais profunda da parte do Senhor Jesus. Dize-nos quando sucederão estas coisas. Daqui a pouco eu vou falar quais são essas coisas. E que sinal haverá da tua vinda? Presta atenção. As coisas que irão acontecer e os sinais que irão acontecer. Presta atenção. Da tua vinda e da consumação do século. O que é a consumação do século? O término, o fim. Então eles queriam que o Senhor Jesus falasse para eles mais profundo, mais abertamente, mais claramente, para que eles pudessem entender. Isso, a palavra de Deus é muito importante compreender cada detalhe, cada palavrinha, cada ponto, cada vírgula, porque tem muitos religiosos, missionários, que estão perdidos, estão vendo Jesus na nuvem, estão vendo os anjos nas nuvens, os anjos que no Apocalipse fala que tem que tocar os 4 cantos da terra, só está tocando num lugar só. Então essas pessoas têm que fazer o que, missionário? Meu Deus, Deus tem que ter misericórdia delas, né? Porque se na palavra de Deus está dizendo uma coisa e essas pessoas estão dando ouvido ao que falam, o que querem dizer, o que acham que está acontecendo, é difícil, né, pastor? É difícil porque o que é que ela está aprendendo? Ela está indo para a igreja,
está indo para a casa do Senhor, está acompanhando, mas querendo ou não está prestando atenção na palavra de Deus, quando o pastor, o pregador, quem quer que esteja ali no altar, está pregando, porque se ela estivesse prestando atenção, se estivesse ali, firme ali, presente ali na igreja, acompanhando tudo, ela iria entender, né? Que não é só em um canto que vai tocar as trombetas. Exatamente. E então, olha só o que diz, o que o Senhor Jesus falou para os discípulos. É importante, pega a sua Bíblia, para você não dar uma de João sem braço e falar, eu não sabia, não sei, aonde é que está, não sei o que, né? Coisa com coisa, né? O pastor está falando inventando coisa por coisa. Gente, eu estou indo aqui, diante da palavra de Deus. Então, por isso é bom você acompanhar. Uma coisa é você ouvir e não acompanhar, outra coisa é você ouvir e acompanhar. Saber que o pregador, o profeta, o pastor, o homem de Deus está falando a palavra de Deus, mas está saindo tudo da palavra de Deus e nada da carne, do homem. Então, preste atenção no que o Senhor Jesus respondeu para eles, lá no versículo 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Que eu acabei de falar, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Presta atenção, por isso que eu falei que existe 3 partes até nós viver a vida eterna com Deus. Então é muito necessário que o verdadeiro Filho de Deus, o cristão, venha entender e compreender o que está acontecendo, saber os tempos diante da palavra de Deus. A primeira parte é o princípio das dores, a segunda parte é a grande tribulação e a terceira parte é o arrebatamento. Então o Senhor Jesus diz, muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, por exemplo, se agora, missionário, no princípio das dores, se levantar uma pessoa e falar eu sou Cristo, eu sou o Salvador, esse é o verdadeiro ou o falso? O falso, né? O falso profeta, né? Porque como o Cristo vai vir no princípio das dores, faltando ainda vir a grande tribulação e o arrebatamento. Exatamente. Não existe, você está entendendo? O Senhor Jesus não vai vir agora. Estamos no princípio das dores. Estamos no princípio das dores até a consumação do século. Então vamos continuar para você entender. Versículo 6, Mateus 24, versículo meia dúzia. E certamente ouvireis falar, certamente, o Senhor Jesus deu a certeza, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Está acontecendo? Muito, né, pastor? Preste atenção. Vamos lá, continuar. Vede, não vos assusteis. Tem pessoas que estão assustadas, apavoradas, né? Não vos assusteis, porque não é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque é necessário, né, pastor? É necessário acontecer. Aí tem muitas pessoas me perguntando, não, pastor, pelo amor de Deus, estamos sofrendo muito, vai morrer muito idoso, vai morrer muita criança. Ei, quem tem a certeza da salvação não tem medo da morte. Você está entendendo? Quem tem a certeza da salvação não tem medo da morte. Se você tem medo da morte é porque você não tem a certeza da salvação. Você está compreendendo? E então é necessário assim acontecer. É necessário que guerras aconteçam. É necessário que fome aconteça.
é necessário que epidemias, pandemias, não sei de calamias aconteça, é necessário acontecer. É o princípio das dores, é necessário acontecer. Então vamos continuar. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. A epidemia não está, a pandemia está acontecendo só aqui no Brasil? Não, está acontecendo em vários lugares. Terremotos, Brasil, não, o Brasil é um país tropical. O Brasil não tem vulcão, não tem furacão, não tem terremoto, mas até um dia desse estava acontecendo aí terremoto no Brasil. Vários estados aí, até aqui no Ceará, no Nordeste, sentiu tremores de terra, né? Então presta atenção, olha só o que diz: porém tudo isto é o princípio das dores. Então, olha só, então sereis atribulados e vos matarão. Ou seja, para nos matar seremos perseguidos, caluniados, difamados. Iremos passar por um processo que você não tem noção. Como se diz no título, né? Princípio das dores. É o princípio das dores. É o princípio das dores. Continuando, versículo 9. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Não já está acontecendo assim? Já assim. Não tem pessoas que odeiam o pastor? Você conhece pessoas que odeiam o pastor? Difama o pastor. Você conhece pessoas que odeiam o crente, o evangelho? Pessoas que odeiam a igreja, criticam. Você conhece? Aqui na nossa cidade mesmo tem um rapaz que eu não vejo ele como normal. Ele deve ter algum tipo de distúrbio, juntamente com o demônio, que nós possamos chamar carmônio, né? É a carne junto com o demônio, que para aqui na frente da igreja para criticar, para falar mal, dizer que é ladrão, dizer que é para esperar sentado, que não vai acontecer milagre, que não vai acontecer nada. Não precisa falar com Deus, que Deus não vai fazer nada. Que não precisa falar com Deus, que Deus não vai fazer nada, e não sei o que, e aí vai falando, né? E então, tudo isso vai acontecer, seremos atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nós carregamos aqui, o nome de Jesus. A nossa fronte, carregamos a marca de Cristo. Você está compreendendo? Então, aonde você vai, aonde você anda, aonde você caminha, vai ter ali pessoas que vão ver a luz em você e vão te criticar, vão falar mal de você, mas porque você carrega o nome de Cristo. Na minha família eu tenho pessoas que não gostam de mim. Na missionária, na vida da missionária, na família da missionária, eu acho que tem também pessoas que não gostam, por ela ser evangélica, por ter essa opção, né? Vamos continuar lá no versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Nesse tempo, qual tempo? Hoje, o que nós estamos vivendo hoje. Tem muitas pessoas que vão se escandalizar, já está acontecendo. Verdade. Muitas pessoas que vão trair, já está acontecendo. E muitas pessoas que vão odiar uns aos outros, que já está acontecendo. Não sejamos hipócritas, isso já está acontecendo. Vamos lá, no versículo 11.
levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu sempre falo nas igrejas onde eu costumo passar, onde nós passamos com essa nossa missão, né? Somos missionários levando essa missão, a palavra de Deus. Sempre falo para as pessoas que a pessoa, quando ela está de membro, de ovelha, sentadinha na cadeira, esperando o pastor subir no altar para iniciar o culto, a reunião, ela automaticamente ela já conhece quando o pastor é de Deus ou não. Automaticamente ela já sabe quando a pessoa tem a unção de Deus ou não. Ela já sabe quando a pessoa tem um espírito de Deus ou não. Não é verdade? E então é o que diz aqui no versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Já está acontecendo nos dias de hoje? Já está acontecendo nos dias de hoje. Muitos que vendem a bênção. Para que as pessoas venham ter uma aproximação com Deus, tem que pagar, tem que dar dinheiro. Você está entendendo? Tem muitas coisas acontecendo, são os falsos profetas. Eu sei que existe a necessidade da devolução dos dízimos. Eu sei que existe a necessidade das ofertas, de sermos fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. Mas não podemos associar isso comprando uma bênção, comprando um milagre. Então, por isso, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12: e por se multiplicar. Veja que o Senhor Jesus vai falar a mesma coisa em que o seu Pai, o nosso Pai Deus, falou na época de Noé, a corrupção do gênero humano, onde se multiplicou a maldade no coração do homem. É a mesma coisa que o Senhor Jesus vai falar aqui agora, ó. Lá no versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você que está acompanhando nós aí pelo Instagram nesse exato momento, missionária no princípio das dores que nós estamos vivendo hoje, o amor de muitos irá se esfriar. Está acontecendo nos dias de hoje, não é isso, missionária? É verdade, está acontecendo, né, pastor? E é muito triste, gente, muito triste de ver que o amor de mãe, que a gente acha que é o maior amor, e a gente vê no noticiário, a mãe acabou de dar luz e ela faz o quê? Ela pega o recém-nascido, pega a criança, coloca numa caixa de sapato, pastor, e coloca no lixo. Às vezes nem colocam na caixa de sapato, elas colocam assim no lixo, e pela misericórdia de Deus passa um bom samaritano, né, pastor? Como diz na palavra de Deus, passa um bom samaritano e ali acolhe aquela criança, acolhe aquele anjinho, porque são anjinhos, recém-nascidos são sem anjinhos, sem pecado nenhum. E Deus, pela infinita misericórdia dele, usa o bom samaritano e ali recolhe aquela criança. Então, eu pergunto a vocês, como que uma mãe, o amor de uma mãe, faz isso acontecer com um filho, para com um filho? Então, é o que a gente está lendo aqui, que o amor de muitos se esfriarão. E esse é um dos exemplos, pastor. O que a gente mais vê aí no noticiário é que mães estão fazendo isso com seus filhos, é pai matando filho, é filho matando pai, e de contenda todos os dias dentro de casa, e o amor só se esfria. Tem pessoas que estão dentro de casa, estão passando um pelo outro como se fossem estranhos. Não se falam, não se assenta mais na mesa para comer aquela refeição, para fazer aquela refeição. Espera um fazer a refeição, aí quando ele faz a refeição, aí vai lá, depois que ele faz a refeição, que saiu da mesa, ele vai lá e faz a refeição dele. Então isso quer dizer que o amor, aonde está o amor? Está esfriando, gente. É como diz na palavra do Senhor. Não é verdade, pastor? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É verdade, missionário. E nós estamos vendo aí, às vezes,
é ouvir a palavra de Deus. Eu fiquei imaginando esses dias, eu estava até comentando com a missionária, que nesse tempo de pandemia, nesse tempo que está aí ocorrendo essa praga no mundo todo, as pessoas estão tirando férias da casa de Deus. Pois é. As pessoas estão tirando férias da casa de Deus. Presta atenção, isso é muito sério. Isso é muito sério. Por quê? A pessoa, ela vai no mercado fazer compras, ela não tem medo de se contaminar. Verdade. E as filas que a gente vê, pastor? Verdade. As pessoas vão na farmácia, não tem medo de se contaminar. As pessoas vão comprar algo, vão fazer alguma coisa, interesse próprio, e ela não tem medo. As pessoas, ela vai no banco para receber o seu dinheiro, não tem medo de se contaminar. Tem não. Mas quando é para vir na igreja, falar com Deus, ter uma comunhão com Deus, porque nesse exato momento é para ela dobrar as orações. Gente, é muito importante. Triplicar as orações, quadriplicar as orações. E não estão fazendo isso. Por quê? Porque o amor de muitos se esfriarão. Então, há necessidade de ir no mercado, há necessidade de ir numa farmácia, há necessidade de receber o dinheiro. Não há necessidade de buscar Deus. Não há necessidade de ouvir a palavra de Deus, de receber uma oração. Está muito estranho isso aí, hein? Está muito estranho. É como se as pessoas tirassem férias de Deus. Muito cuidado, abre os teus olhos. Você que está nos assistindo aqui pelo Instagram, abre os teus olhos. De Deus não se tira férias. Cuidado, você que está tirando férias de Deus, que quando o Senhor Jesus voltar e você procurar e Ele levar à igreja, você não achá-lo. Você que assiste, está nos acompanhando aí, várias pessoas estão nos acompanhando aí no Facebook, ao vivo, pelo Instagram. Infelizmente não estamos conseguindo entrar ao vivo, mas está gravando para ser lançado lá no Instagram. Preste muita atenção. Princípio das dores: o amor de muitos se esfriarão. Pelas coisas de Deus, amar a Deus, fazer as coisas para Deus, tem muita gente se esfriando. Aí diz aqui no versículo 13, Mateus 24, versículo 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, muito forte, pastor, até a consumação do século, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então presta atenção, você do Instagram, presta atenção, você no Facebook. Aquele que perseverar até o fim será salvo, até a consumação do século. Então vou repetir do que eu falei no começo dessa transmissão. Até a vida eterna com Deus existe 3 partes, 3 fases que nós iremos viver. A primeira fase será o princípio das dores. No atual nós estamos vivendo o princípio das dores. Depois do princípio das dores vai vir a grande tribulação. Depois da grande tribulação vai vir um arrebatamento, a volta do Senhor Jesus, a consumação do século. Ou seja, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas aquele que perseverar só no princípio das dores e quando vir a grande tribulação desistir, esse aí não será salvo. Ou aquele que perseverar no princípio das dores, na grande tribulação, e como diz a palavra de Deus, quando estiver bem pertinho, irão se corromper, missionário. É verdade, pastor. Irão se corromper, irão trair, irão odiar uns aos outros. E o que me chama atenção, pastor, são os eleitos, os que já estão à porta, pertinho, gente. Exatamente. Pertinho de entrar. Os eleitos do Senhor.
irão se corromper. Se corromper, Olha só, irão trair, irão odiar. É bíblico. verdade. O que nós estamos vivendo hoje é bíblico. Eu estou falando aqui, não é conhecimento nosso. Jamais. Olha que nós temos por aí, principalmente eu tenho por aí quase 12 anos de pastorado. A minha esposa tem aí 7 anos de pastorado. E então preste atenção, não estamos falando algo que nós aprendemos durante esses anos. Não vale de nada, você não é nada. Anos de pastorado, título, não quer dizer que você já está salvo. Tem muitos eleitos, aqueles que já foram escolhidos por Deus, os eleitos que já foram escolhidos por Deus, que quando vir a vinda do Senhor Jesus Cristo, irão se corromper, irão trair, irão odiar e não irão entrar no reino de Deus. É bíblico. Mateus 24 e o versículo 3: aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Se você perseverar nesse exato momento, esse será salvo. Esse será salvo. Se você perseverar na grande tribulação, até a volta do Senhor Jesus, até a consumação do século, você será salvo. Amém? Amém. E para nós terminarmos, versículo 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, quer dizer, missionária, que em meio ao princípio das dores, a palavra de Deus não vai parar, Verdade. vai continuar sendo pregada. Em meio à grande tribulação, a palavra de Deus não vai parar, vai continuar sendo pregada até a consumação do século. Quando todas as criaturas, até mesmo aquele que não aceitar, aqueles que não querem nenhuma vida com Deus, quando todos ouvirem falar da salvação, aí sim, aí virá o fim. Mas qual é o fim? Aqui na face da terra, porque lá no céu já está preparado para nós a nova Jerusalém. São ruas feitas de ouro, está tudo preparado para nós, para aqueles que perseverarem até o fim. Então guarda o teu coração, não se corrompa, não manche o teu coração, se afaste da corrupção, se afaste das mentiras, se afaste da bebedice, se afaste das drogas, se afaste das rodas dos escarnecedores. Faça a sua parte, ainda há tempo. Ei, você que tem ou não uma posição aqui na face da terra, você que de repente está me assistindo aí, de repente você trabalha na prefeitura, talvez você seja um concursado, talvez você seja aí um trabalhador, um empresário, talvez você seja o dono de um comércio, um advogado, um médico, um doutor, um pastor, um bispo, um apóstolo, seja quem for, retire esse título. Quando eu falo retirar o seu título, não é abandonar o que você é você se humilhar diante de Deus e se guardar o teu coração. Não permita que o mundo venha te sujar, não permite que o mundo venha sujar o teu coração, te corromper. Não permita que isso aconteça. Guarda o teu coração, se mantenha firme na palavra de Deus, porque o Senhor Jesus está à porta. Já estamos no princípio das dores. Amanhã vamos fazer o estudo da grande tribulação. Na segunda-feira vamos fazer o estudo do arrebatamento, a volta do Senhor Jesus. Então pega firme, que Deus vai te honrar. Deus conhece a tua dor, o teu sofrimento. Sabe que agora, nesse exato momento, você, uma senhora de idade, um senhor de idade, não está podendo sair de casa para vir à igreja, mas participe das lives, das transmissões, ouça a palavra de Deus dentro da tua casa. Oramos, mas também devemos vigiarmos. Missionária,
Verdade, gente. Você não pode deixar de ouvir a palavra de Deus. Você não pode deixar de lado, porque está acontecendo isso no mundo, ninguém está podendo sair de casa, então eu vou ficar aqui, de perna para cima, vou esperar passar, e aí tudo bem, quando passar eu vou voltar para a igreja. Não, não faça isso. Se você não está podendo ir para a igreja, mas eu tenho certeza que a sua igreja está tendo transmissão ao vivo, está tendo live, oração, jejuando todos os dias por você. Então faça a sua parte, continue aí ligadinhos ao vivo conosco nesse estudo que vai fortalecer o teu coração. Licença, missionária, deixa eu interromper a senhora só um pouquinho, me perdoe. Olha, porque tem pessoas que nesse exato momento da quarentena usam esse argumento para não ler a Bíblia. É verdade. Para não orar. Que crente é você? Você diz que é tão de Deus. E no momento de mostrar, né, pastor? No momento de mostrar a sua fé. A perseverança. Então agora é o momento de você se aproximar, se apegar, se agarrar, abraçar com Deus mais ainda. É verdade. E vamos aí dar as nossas considerações finais, né, a essa transmissão ao vivo, pelo Instagram, que está sendo gravado. Não conseguimos entrar ao vivo, mas vamos lançar aí no IGTV do Instagram, né, está sendo gravado, e aqui ao vivo pelo Facebook. Vou até pegar aqui, aproximar, para que nós possamos falar aí com as pessoas. Vamos ver aí. O Antônio João Dourado, lá de Lajedo, está nos assistindo. Deus abençoe mais e mais. Um beijo no seu coração. A Claudiana e o Edmilson, lá de Lajedo, também está nos assistindo. Um beijo a esse casal. Deus abençoe. Estamos com saudade, tá? Também temos aí o Anselmo Luiz, lá de Timon, Cidade Nova. Deus abençoe. Um beijo para você, para sua esposa, para o seu filho, para sua mãe, para o papagaio, o bebê, né? Um beijo, um abraço no seu coração. Temos aí também a obreira Nadir Lima, lá aqui da cidade de Amaragi, né? Deus abençoe. Um beijo para a senhora, aí para o seu neto, para toda a sua família. Temos também o Wagner Lima. Boa noite, pastor. Wagner de Vitória. O Wagner, sei sim quem é. Lá de Vitória de Santo Antão, minha terra natal. Um beijo. Deus te abençoe, você e toda a sua família. Também está nos assistindo a tia da missionária, né? Não? É lá da cidade. A da cidade, né? Perdão. A Marinalva Trajano. Imaginei que... É porque a missionária tem tanta tia. A Marinalva Trajano. Deus abençoe, Um beijo no seu coração, tá? Para sua família. A obreira Maria Aparecida, lá da cidade de Garanhuns, colocou a paz, pastor. Amém, minha irmã. Deus te abençoe, irmã Maria Aparecida. Deus abençoe mais e mais a senhora, sua neta, toda a sua